Graça e paz da parte do Eterno. Que bom ver você mais uma vez aqui conosco para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Ou melhor dizendo, para mais uma aula, né? Sejam todos muito bem-vindos para participar junto comigo dessa Escola Bíblica Dominical. Não esquecendo, ajude a divulgar o canal, compartilhe, comente, deixe seu nome, deixe a sua opinião, enfim, deixe algo aí escrito para nós sabermos que você está assistindo e participando das nossas aulas. É muito bom estar com vocês de novo. Vamos para a lição hoje de número 8, que será no próximo dia 26 de maio, em todas as igrejas, congregações, melhor dizendo, que tenha Escola Bíblica Dominical, cuja revista é da CPAD. Lição 8, confessando e abandonando o pecado. Vamos começar a nossa aula com uma oração? Feche seus olhos, ore junto comigo. Querido e amado Deus, Pai eterno, mais uma vez na Tua presença, Senhor, estamos aqui para aprendermos, Senhor, da Tua palavra. Senhor, não somente aprendermos, Senhor, mas que possamos colocar em prática o que nós vamos estudar hoje aqui, o que nós vamos ver, Senhor, este conteúdo, para que nós possamos colocar em prática aquilo que nós ouvimos, porque a nossa casa, ela tem que ser construída sobre a rocha, porque independente se é sobre a areia ou a rocha, vão vir os ventos, vão vir as tempestades, vão vir os rios, e se não estiver alicerçada, e alicerce é prática, e se não estivermos praticando o seu evangelho, com certeza a nossa casa irá cair. Assim nós oramos, Senhor, pedindo da Tua direção, do Teu Espírito Santo, para nos ajudar nesta aula. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Para nossa aula, então, sem mais delongas, ainda pedindo aos irmãos que orem, né, pelos irmãos do Rio Grande do Sul. Hoje voltou, o nível da água voltou a subir, chuvas, pontes sendo levadas lá que o Exército colocou, passarela, né? Então, vamos orar por eles. E se puder contribuir aí na sua cidade, onde você estiver, no seu bairro, ajude. A Assembleia de Deus de Foz do Iguaçu está pedindo, está juntando, na realidade, alimentos, fraldas, absorventes, roupa íntimas para as mulheres e para os homens também, porque água, eles já pegaram, o pastor Isaías fechou uma carreta somente de água para levar lá para o Rio Grande do Sul. Então, se você puder contribuir de alguma forma, faça. É pouco, mas o seu pouco com todo mundo vai ser muito. Vamos para a nossa aula? Aula de número 8, já falamos, vamos ao nosso texto áureo, que diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. Nossa verdade prática para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Então não está incluso somente confessar, mas sim abandonar o pecado. Palavra-chave não poderia, né, ser outra. A nossa palavra-chave é confissão. E nós vamos entender do ponto de vista bíblico, né, o que é confissão, como que deve ser confessado o pecado. Vamos para a nossa aulinha, né? Eu gosto dessa minha aula no quadro aqui, gostei desse método e estou usando sempre. Em grego quer dizer homologel, não gel, tá? É gel. Em grego não tem a pronúncia do J. Tradução, falar o mesmo, concordar, definição, a mesma coisa. No uso, eu prometo, concordo, eu confesso, eu declaro publicamente, né? No hebraísmo, eu louvo, eu celebro, mas vamos entender direitinho. Confessar, ele está atrelado também, olha, a palavra confessar no grego é homou, né, juntos, mais legou, falar para uma
conclusão. Propriamente expressar a mesma conclusão, quer dizer, ou ser de comum acordo entre as partes, né? Vamos dizer assim, ser de comum acordo, falar a mesma coisa, admitindo que estão concordando com aquilo que está sendo falado. Então significa falar a mesma coisa. Ele está ligado, está atrelado, confessar com arrependimento. Então, se não tiver uma confissão com arrependimento, não há mudança de opinião. Daí já há uma discordância entre ambos, né? Se não há uma concordância, se não há uma mudança de um arrependimento, uma mudança de opinião, não há concordância, é metanoia. Mudança de mente, Romanos 12, né? E transformai-vos, né? Deixa eu ler aqui, que agora eu me enrolei, mas deixa eu ler aqui, Romanos capítulo 12, Paulo vai dizer que é para apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Está difícil hoje falar, hein? Meu Deus, me ajuda. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformado pela renovação das vossas mentes, metanoia, que vem de metanoel. Me arrependo, eu mudo de ideia, mudo o homem interior, particularmente com uma referência à aceitação da vontade de Deus. Então isso é metanoia, isso é confessar. Se não houver uma mudança de arrependimento, primeiro a confissão de que eu preciso de perdão e depois se arrepender do pecado que eu cometi, não haverá uma transformação. Os 3 objetivos da lição: compreender o que significa a confissão de pecado, mostrar o perigo do pecado não confessado e compreender a confissão de pecado é um caminho para a cura e restauração. E veja bem, antes de nós entrarmos propriamente no conteúdo da lição, nós precisamos entender, nós sempre temos um sistema, e eu vou falar da minha instituição, que é a Assembleia de Deus, de confissão. E a maioria das vezes a pessoa comparece, claro, não estou generalizando, estou falando assim, o que a maioria conhece sobre confissão, é uma conversa com o pastor, vai lá e confessa e declara que vai deixar, que não vai se fazer, mas é raso. Eu sei que tem pastores que conduzem a confissão para um arrependimento sincero, para uma confissão de pecado, enfim, ele sabe. Mas nós crentes, às vezes, até mesmo quando erramos e confessamos diante de Deus ou do pastor, ainda é um sentido raso. Então, quando Jesus ensina sobre a confissão de pecado, quando Paulo ensina, eles têm em mente, eles são judeus. Então existe uma forma correta de confessar os pecados. Existe uma forma correta de nós deixarmos de fazer aquilo que nós estávamos fazendo. Então não é simplesmente falar, é confessar. Não declarar assim somente ou dizer em algumas frases o que foi acontecido. Então vamos para a nossa aula para que você possa me entender melhor. Primeiro ponto, confissão de pecados, compreender o que significa. Nós vamos entender na íntegra hoje o que é confissão de pecado. Definição. A lição traz, inclusive no primeiro ponto, a palavra em hebraico yadar. No hebraico bíblico, confessar pode ser, não é, tá? Mas pode ser representado pela palavra yadar. Também yadar é conhecido como louvor, como agradecimento, dar graças. No contexto de confissão, yadar vai ser usado, sim, como admissão dos pecados ou faltas perante Deus, mas também é usado como dar ações de graças ou louvar.
O que não deixa de estar ligado, porque nós agradecemos a Deus pela confissão do nosso pecado e por receber o seu perdão. Então não está desligado ou fora, não, ele está intimamente ligado à palavra confessar. Tá? Então nós temos exemplos bíblicos, né? Yadá é um verbo, ou coloquei de novo 2 vezes, vamos para frente. Yadá, nós temos exemplos bíblicos, Levítico 5:5, quando alguém se tornar culpado de uma dessas coisas, confessará o pecado que cometeu. Nesse versículo, o verbo Yadá, ele está sendo usado no sentido não de louvar, não de dar graça, mas de confessar o pecado cometido. Tá? Salmo 32:5, o salmista diz, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a minha culpa do meu pecado. Então, neste versículo também, tanto confessei-te ou confessarei, ele traz em si a raiz da palavra Yadá. Mas nós precisamos entender melhor o que é confessar. Tanto que ele fala numa palavra ou no outro. Então, a etimologia, o significado, olha, é interessante nós ressaltarmos que Yadá também está ligado a dar graças e louvar. Então tem uma conexão entre pecados, gratidão por Deus perdoar. Na confissão, nós vamos ter o quê? Um reconhecimento da soberania divina. Nós vamos emitir um pedido, né, digamos assim, uma solicitação de perdão, sendo bem formal, né, bem dentro da, digamos, da formalidade dos requisitos. Escrever até um ofício, dizendo, ofício, de repente é o seu primeiro pecado, 01, então, é destinado a, enfim, para pedir perdão. Então, um reconhecimento, nós reconhecemos, nós emitimos esse pedido de perdão, o que também pode ser de uma forma de louvor. Por quê? Até uma forma de adoração, porque geralmente quando nós realmente nos sentimos culpados de algo que cometemos, a gente até se prostra, né? A gente até dobra o joelho, nós dobramos o joelho, nós nos prostramos e pedimos a graça que recebemos. Quando a gente levanta, é diferente, a gente já levanta perdoado, alegre, feliz. Então, por isso, Yadá, dentro da sua etimologia, ela está ligada, essa palavra, a louvor e ações de graça. Tá? Então, uma definição de confessar, preste bem atenção, que nós vamos ver a fundo hoje o que é confessar. A partir da palavra hebraica, Yadá, abrange tanto a admissão quanto o louvor e dar graça. Isso dentro do contexto de techuvá, agora que nós vamos entrar na confissão. É um passo crucial, quer dizer, implica em um reconhecimento sincero dos meus erros, em busca pelo perdão divino ou a sentença. Por que eu digo perdão à sentença? Quando Davi peca, o que ele diz? Pequei contra Deus, sou digno de morrer. Paulo, quando ele encerra o seu ministério, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, ele vai dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora me espera a coroa de justiça, a qual o justo juiz me dará. Então vejam bem, é um reconhecimento pelo pecado e pelo perdão. Claro que Paulo não está ali reconhecendo que está sendo, cometeu um pecado, mas ele está dizendo que o primeiro prêmio, a primeira coroa que nós receberemos, ou a segunda, a primeira da vida, e a segunda é da justiça. No caso de Davi, ele reconhece os seus erros, sabe da sua sentença, e ele nem busca, né? Depois, lá no Salmo 51, ele vai orar pedindo perdão, mas no momento ele nem busca, porque ele sabia que ele era digno de morte. Então, techuvá
e arrependimento. Techuvá não é propriamente traduzida essa palavra em hebraico por arrependimento. Em hebraico não é techuvá, arrependimento não é techuvá, mas hatará, não é charatá não, tá? É haratá. O CH ele funciona como em bar de alemão, tá? Então, haratá. Pode puxar bem na garganta mesmo. Haratá. Não apenas esses termos são sinônimos, como são opostos. Eles não são sinônimos e são opostos. Mas vamos entender o techuvá para nós compreendermos como deve ser a nossa confusão. Então, haratá significa, implica o quê? Remorso. Não remorso igual o ser humano nós compreendemos no português, tá? Mas é um sentimento de culpa. Porque remorso, às vezes a pessoa não tem arrependimento, ela tem só remorso, né? Então, o haratá, ele é um sentimento de culpa pelo passado, com uma intenção de comportar-se de uma maneira diferente daqui para frente. Então, a nossa pessoa, ela decide fazer o quê? Um techuvá. O que é o techuvá? Techuvá é um retorno, não arrependimento. Ele é um retorno que nós decidimos fazer ao novo homem. Então, techuvá significa retornar ao antigo, à natureza original de Adão, da nossa pessoa. Deixamos os caminhos de Deus. Éramos inimigos de Deus, então nós resolvemos fazer esse retorno. E onde vai entrar essa outra palavra? Vamos ver direitinho. Então, para que possa, techuvá não é arrependimento, né, mas tem-se como arrependimento, por quê? Porque ele vai fazer um retorno. Então é o conceito central do judaísmo. E é o que Jesus espera de nós, não ser judeu, mas ter a atitude que o judeu tem. E esse techuvá ele era feito nos períodos de festa, né? Incluindo Rosh Hashanah e o Yom Kippur. Então, Deus ele espera que o nosso comportamento seja igual dos filhos, do povo dele que esperava. Jesus vem e Jesus espera o mesmo de nós. Jesus espera, você vai ver como que ele espera de nós isso. Então, olhe bem, já estamos, eu até esqueci de mudar o ponto ali, né? Nós já estamos no ponto 2, confissão bíblica do pecado. Então, tem 5 passos tradicionais básicos que o judeu dá, fazendo o teu techuvá, para que possa se arrepender. Então, o primeiro passo que ele vai fazer é o quê? É o harakat hashet. O primeiro passo é reconhecer que um erro foi cometido. É isso que Deus espera de nós, que nós reconheçamos que somos pecadores. Uma avaliação honesta de mim mesmo. E eu vou voltar a falar de novo de um texto bíblico que nós ouvimos todo mês. 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ver qual que é o versículo, tá? Que eu não me lembro agora. 28. Examine-se, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Então, claro que aqui está falando da ceia, que está falando de arrependimento, de confissão de pecado. Então, mas a primeira coisa é nós nos avaliarmos e dizer, olha, foi cometido um erro. Então, é uma admissão interna que uma ação específica foi errada. Tal coisa que eu fiz foi errada. Falei mal do irmão, erradíssimo, né? Errado, totalmente errado. Falei mal do pastor, piorou ainda, é perigoso pegar até uma lepra. É o que aconteceu com Miriam e Arão. Aliás, com Miriam, não com Arão. Então, nós temos que ter esse reconhecimento. Esse é o primeiro passo, reconhecer o erro. Segundo passo, você reconhecer o erro, então agora vai para o segundo passo, remorso, como eu falei, não no sentido de somente sentir remorso, não, mas é um remorso sincero, quer dizer, um sentimento de culpa
não pode ser superficial, não. Ele não pode, tem que ser profundo, tem que gerar tristeza e arrependimento. Reconhecer o que errou, o primeiro passo. O segundo é um sentimento de culpa mesmo, de tristeza, que vai gerar um arrependimento. E volto a dizer, não remorso como nós conhecemos em português. O terceiro passo, você reconheceu, você se arrependeu, sentimento de culpa, então é desistência do pecado, tá? É do jeito que está escrito ali em português. Ó, vou passar o mouse ali para você entender. Bem aqui, ó, desse jeitinho, tá? Azivat ha-het. Ha-het, tá? Azivat ha-het. Então, você vai fazer o quê? Reconheceu? Veio o sentimento de que realmente te gerou uma tristeza? Então você vai abandonar esse comportamento. Porque se você reconheceu e sentiu um remorso sem culpa, sem tristeza, então quer dizer que você só está com remorso. Você não se arrependeu totalmente. Então, isso significa parar, afastar-se. Reconhecimento, sentimento de culpa, de tristeza, mas eu tenho que parar com isso. Eu não posso fazer isso mais. Eu tenho que dar um stop na minha vida desse pecado, desse erro que eu confessei, que eu reconheci dentro de mim que eu pequei. O quarto passo que você vai dar para a confissão do pecado. Confissão. Vidu. Vidu é confessar verbalmente diante de Deus. Verbal é uma parte crucial dentro do Techuvá. Verbalizar. Reconhecendo. Mas tem que ter os três primeiros itens. Tem que ter os três primeiros itens. Aí você vai dizer, não em pensamento. Não pode ser em pensamento. Tem que ser verbalizado. Senhor, eu falei mal do meu irmão. Deixa eu confessar algo aqui. Deixa eu confessar algo. Eu estou muito triste hoje. Não parece, né? Não parece. Mas hoje eu estou triste. Então, é isso que Deus quer ouvir de mim, de você. O motivo porque eu estou triste não tem tanta importância, não é só você orar por mim e Deus vai consolar o meu coração. Mas, por exemplo, isso é uma confissão sincera que eu estou fazendo para vocês que estão me ouvindo. Eu senti de falar sinceramente, hoje eu estou triste, apesar de estar rindo, apesar de estar sorrindo, mas há uma tristeza hoje, provocado por algo, por uma situação no meu coração. Então, é isso que o Eterno, é isso que Deus espera de nós verbalizarmos. Porque agora eu sei que você vai orar por mim. E quando eu verbalizo, eu sei que Deus vai perdoar os meus erros cometidos. O quinto e último passo é a resolução de não repetir. Kabbalah Leatid. Então, nós vamos tomar essa resolução, mas tem que ser firme, tá? Não errar no futuramente. É um compromisso sério, é consciente de mudar o comportamento, de evitar. Existe uma gama grande de pecados em que nós cometemos. E é resolver não falar. E um dos que nós temos que cuidar é não murmurar contra Deus, ou contra seja quem for, não murmurar, que foi a lição passada. Então, vejam como esses 5 passos é necessário. Isso é uma real confissão, mas vai além ainda. Não, olha, vai mais além ainda do que esses 5 passos. Tá? É muito mais além. Esses passos, quando seguidos sinceramente, isso nos permite voltar a um estado de pureza, a uma reconciliação com Deus e o mais importante, consigo mesmo, é se perdoar. Porque se há uma coisa difícil hoje, é nós se perdoar. Porque a gente fica relembrando o passado, a gente fica puxando, mas eu fiz isso. Então, a Techuvá não é vista apenas como um ato de arrependimento, não, é um processo.
Por isso que nós temos em mente, e eu digo por experiência na Assembleia de Deus, não vou falar das outras instituições, falar da minha, é que nós entramos lá com o pastor, e o pastor deveria acompanhar esses 5 passos. Eu sei que tem pastor que acompanha, mesmo sem conhecer o que é techuvá, mesmo sem ter a mínima ideia do que era um techuvá, o pastor já fazia isso. Mas esses 5 passos é importantíssimo para perdão dos nossos pecados. E é isso que Deus esperava dos judeus. É isso que Deus espera da igreja. Muda o povo, mas a regra é a mesma para todos. Então o techuvá, é um processo que transforma, que faz nós crescermos espiritualmente e aumenta a nossa moral. Não só diante de Deus, mas diante da sociedade também. Ponto 3, símbolo da confissão do pecado, é o vidu. É claro que o escritor pastor Osiel, né? Ele traz a Iadá, como confessar, mas a palavra que é traduzido por confessar é vidu. No contexto judaico, refere à confissão verbal, que é o processo... Vamos voltar um pouquinho? Vamos voltar um pouquinho e ver qual que é o processo de confissão, remorso, desistência, confissão. É o 4º passo. Não estava lembrado? Então, é o 4º passo, que é o vidu, que é a confissão verbal, que é um elemento essencial, primordial no techuvá. Envolve a admissão de pecados cometidos, feito diretamente a Deus. É o que Davi fez. Ele fez um vidu. Ele confessou que pecou contra Deus. Somente contra ti pequei. E digno sou de morte. Mas olhe bem esse vidu. Vamos explorar um pouquinho mais. Essa confissão é geralmente feita em oração. É uma prática especialmente enfatizada nos dias do Yom Kippur, que é dia do perdão, dia da expiação. Então, os judeus, eles recitam uma série de confissões coletivas e individuais. Eu sei que, não judaizando, não me tornando, porque não tem como eu me tornar, eu posso até ser um seguidor do judaísmo, mas eu jamais vou ser judeu, eu sou igreja. Né? Nós somos igreja. Eu sou membro do corpo de Cristo. Judeu e igreja fazem parte do corpo de Cristo, mas ele é povo escolhido. Por mais que eu fale hebraico, por mais que eu viva em Israel, eu não vou ser judeu, a não ser que eu venda uma linhagem, mas fora isso não. Mas nós deveríamos ter um dia, não só no ano como eles têm, mas todo mês na ceia, o dia do perdão, nós poderíamos praticar o vidu, essa confissão verbalizada dos nossos pecados. Então, alguns pontos chaves do vidu, né? Verbalização dos pecados. É crucial que a confissão seja verbalizada. A fala externa reflete um compromisso interno. Uma clara admissão do seu erro vai ter uma reação interna também da admissão do seu erro. Isso chama-se arrependimento, metanoia, mudança de mente, mudança de ideia, reconhecendo que eu sou um pecador. Paulo escreve em Romanos 7:24, olhe bem, Paulo escreve: miserável homem que sou, quem poderá me livrar do corpo desta morte? Então, o vidu também envolve o que? Sinceridade. Não é só uma fala. Não é só um relato. Não é só uma declaração, apesar da palavra trazer, declarar, mas tem que ser sincero. Tem que ser detalhado, tá? Embora lá a coletiva em serviço pode ser generalizada numa coletividade, mas a individual tem que ser específico. Senhor, eu falei mal da irmã fulana, põe o nome. Senhor, eu murmurei quando eu passei por tal prova financeira na minha vida. Senhor, é detalhadinho para que Deus reconheça que você está sendo sincero
completamente honesto com ele. Isso é confissão de pecado. Isso é um símbolo. Isso é a verdadeira confissão de pecados. Ah, mas eu confessar sozinho é perigoso. Você precisa apresentar alguém. Agora você vai lá, rouba de alguém, você prejudicou a pessoa. Então você precisa confessar para essa pessoa. Você adulterou. Prejudicado não é só você, é sua esposa, sua família. Você precisa confessar publicamente e verbalmente. Então, é necessário, é claro que eu sempre falo nas aulas, nós condenamos o pecado de adultério, nós condenamos veementemente, nós excluímos, nós tiramos da comunhão da igreja. Mas tem muita gente que fala mal. E o que os sábios judeus falam sobre o falar do irmão? Três pecados eles dizem que não tem perdão nem aqui, nem no mundo vindouro. Esse pecado que eu vou falar, que eles falam que tem idolatria, derramar sangue e sexo ilícito. Eles dizem que não tem perdão nem aqui, nem no mundo vindouro. Claro que como diz o outro, é contestável, né? Mas, enfim, eles dizem que não tem perdão. Mas, além desses três, tem um pior, que é pior do que praticar os três juntos. Então, olhe bem, se você matar alguém, se você praticar sexo ilícito, se você for idólatra, ainda falar mal do irmão é pior do que esses três. Mas a igreja não leva lá na frente, não exclui quem fala mal do irmão, quem fala mal do pastor. Quer ver outro pecado que a igreja nós cometemos? E não é nem igreja, é nós que não confessamos esse pecado. É quando nós vamos numa pizzaria, numa churrascaria, nós praticamos o pecado da gula. Eu comi 20 pedaços, eu comi 15, eu comi 18, eu comi fora franguinho, isso, e contamos ainda o nosso pecado como um troféu a ser exibido. E não confessamos. Tem que confessar, Senhor, eu fui na pizzaria hoje, pratiquei o pecado da gula, eu não vou fazer mais. E eu confesso para vocês aqui, que uma época, quando eu ia num buffet, eu achava que eu tinha que comer tudo que tinha lá porque eu paguei. Não importa o valor, 20, 50, não importava para mim. Eu pensava que eu tinha que comer tudo um pouco para compensar o valor. Não, eu pago um buffet para escolher o que eu quero e o que eu não quero comer. E a quantidade que eu quero comer. É a liberdade do cardápio. O buffet é a liberdade do cardápio. Então, precisa ser verbalmente detalhado confessar o nosso pecado seu. Tem que ser acompanhado de ações do techuvá. Mesmo o vidu, ele tem que ser acompanhado. Deve ser pelos passos: reconhecimento do erro, sentimento de remorso, volto a repetir, sentimento de culpa, abandonar o comportamento pecaminoso e a resolução de não repetir mais. Você precisa entender esse processo, tá? Você precisa mesmo entender. Vamos para uma aulinha do vidu, quer ver? Vamos lá? Então, vidu, durante o Yom Kippur, duas formas de confissão coletivas, né, são recitadas. O Ashamnu Alhet e Alhet, Ashamnu e Alhet. Ashamnu é uma confissão alfabética de pecados, onde cada letra do alfabeto hebraico inicia um pecado diferente. Por exemplo, né? Ashamnu quer dizer nós pecamos. É a primeira em ordem alfabética. Alhet é uma lista detalhada de pecados específicos, recitada várias vezes durante o serviço de Yom Kippur, começando com Alhet Shechatanu lefanecha, quer dizer, por o pecado que cometemos diante de ti. Viu? Tudo é verbalizado, tudo é falado. Então o texto de confissão do Alhet, ele diz,
Eu não vou ler em hebraico ali, tá? Mas está ali para você ler. É do jeito que está escrito, tá? Al-het shehatanu lefanecha beones uverhatson. Pelo pecado que cometemos diante de ti, sob coerção e voluntariamente. Quer dizer, alguém me tentou, alguém provocou para que eu pecasse, ou eu fiz voluntariamente, eu fiz porque eu quis mesmo. E ao retchehatanu lefanecha begalui uvaster, pelo pecado que cometemos diante de ti, abertamente ou em segredo. Foi cometido em segredo, mas precisa ser confessado publicamente, tá? Então, a confissão vidu é uma prática que enfatiza a necessidade de um retorno, de um techuvá sincero, completo, ao estado de retidão e pureza, ou pureza e retidão, como está escrito. Ela, a pessoa, não apenas reconhece os pecados passados, mas também reforça o compromisso de evitar os mesmos erros no futuro. Isso é um processo contínuo. Isso é um processo que vai dar crescimento espiritual a cada um de nós que fizermos esse processo. Não decorou? Volte à aula e assista novamente. Tá? Nosso segundo ponto, o perigo do pecado não confessado. Se nós estamos vendo a vantagem, né? Nós precisamos mostrar o perigo do pecado não confessado. Se há um benefício em confessar, há um malefício não confessado. Quem esconde seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona a resolução de não fazer mais futuramente. Esse versículo ele vai destacar que tem consequências negativas de não confessarmos o nosso pecado, tá? O versículo afirma que quem esconde seu pecado não vai prosperar. Falta de prosperidade espiritual e material. Vamos interpretar como uma falta de crescimento, de progresso dos dois lados. Bloqueia as bênçãos de Deus, impede uma vida plena. Foi o que aconteceu com o povo de Canaã. A idolatria, a prostituição, a murmuração, impediu, não deixou eles entrarem na terra prometida. Foram bloqueados. A bênção de Deus foi bloqueada na vida deles. Culpa e vergonha, porque não vai ser escondido a vida toda. Uma hora ou outra vem à tona. Culpa e vergonha. Deixa eu ver aqui. O pecado, a culpa, ela apodrece os ossos. O salmista Davi expressa isso no Salmo 32. Olhe bem. Olha o que ele vai expressar no Salmo 32, verso 3 e 4. É terrível quando não confessa um pecado. Salmo 32, 3 e 4. Enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e a minha alma se agitava em angústia, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim e as minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Confessa o teu pecado. É preciso. A culpa, ninguém sabe, mas o principal, que é Deus, Ele sabe. Ele conhece a sua vida. Ele conhece a minha vida. Separação. O pecado não confessado cria uma barreira. Isaías, eu quero ler com vocês Isaías, capítulo 59 e 2. Isaías, capítulo 59, versículo 2. Vocês conhecem, vocês sabem de cor, mas eu quero ler na minha versão King James, tá? Eu gosto dessa versão. No entanto, as vossas maldades que fazem a separação entre o vós e vosso Deus.
Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso ele não lhes dará ouvidos. Ele não vai te ouvir. Deus não vai ouvir a sua oração, Deus não vai ouvir a minha oração, Deus não vai nos ouvir, nós vamos sofrer, sofrer e sofrer. Por isso, a falta de confissão impede a reconciliação, a restauração, o relacionamento com Deus. Isso entristece a minha alma, saber que alguém está vivendo assim, por não confessar o pecado. Quarto ponto, consequências físicas e emocionais. Não é só na alma, não. Ele traz, você está irritado sempre, você está nervoso sempre, estresse, ansiedade, culpa, não dorme, problemas de saúde, insônia, hipertensão, distúrbio. Tudo isso provocado. Claro que há outros males, por exemplo, às vezes a gente tem problema de saúde por causa de não comer direito, por causa de não se alimentar da forma correta, mas o pecado escondido também causa isso, também leva a isso. E daí você fica doente não só espiritual, mas fisicamente. Perturbação do comportamento pecaminoso. Perpetuação do comportamento pecaminoso. Não confessar leva à continuação do comportamento errado. Quer dizer, você não consegue deixar. Você vai estar sempre praticando. Você vai estar sempre recorrendo nesse erro. A pessoa cai num círculo vicioso, tornando-se cada vez mais distante de Deus, tornando-se cada vez mais longe do Senhor, mais longe do seu propósito, das suas bênçãos. Vocês viram como há muitos males, pecado não confessado tem N consequências. Não afeta só o indivíduo, mas o relacionamento com Deus e com os outros, porque ele não vai conseguir se relacionar bem com os irmãos da igreja, com a sua família, com os seus parentes, enfim, não vai ter um bom relacionamento. Então, é necessário confessar o pecado, é necessário expor, é necessário abandonar, é necessário encontrar a misericórdia e o perdão de Deus. Provérbios 28:13 sugere: não há poder e liberdade. Há poder e liberdade na confissão sincera e no arrependimento verdadeiro. Consequências do pecado de Adão e Eva. Aí nós não temos a menor dúvida. Esse é decore salteado. Inclusive, quando você leu esse ponto, quando eu li para você esse ponto, você já lembrou. Separação de Deus. Eles estavam na presença de Deus. Depois eles passaram a estar diante da presença de Deus. Já não era mais na. Eles estavam no Santo dos Santos. Depois eles foram para o santo, depois ainda Caim sai fora do átrio, ele vai para o mundo, porque diz que Caim montou a sua tenda na banda do Oriente, que é onde é a entrada do tabernáculo, ele estava para o lado de fora do átrio. Perderam e nós perdemos a comunhão íntima com Deus. É o melhor relacionamento que tem para a nossa vida, é estarmos na presença de Deus. Maldição da terra. Olhe bem, vou aumentar aqui. Olhe bem, meus irmãos. A terra foi amaldiçoada. Não o trabalho. O trabalho nunca foi amaldiçoado. O trabalho é de Deus. Ele falou, agora você vai comer do suor do seu rosto. Por quê? Porque a terra foi amaldiçoada. Porque não ia nascer só o que era bom. Espinhos e abrolhos iam nascer junto com ela. Vamos ler certinho? Vamos ler aqui? Para que você entenda, não é o trabalho, não pense que o trabalho é uma maldição de forma nenhuma, tá? De forma nenhuma. O trabalho é bênção de Deus para as nossas vidas. Deixa eu ver aqui. O Senhor convocou, então questionou a mulher. Estabelecerei inimizade, né? Falou. E para o homem, escutaste a voz da mulher. Então, o 3:17.
de Gênesis, tá? Então voltou-se o Senhor para o homem e ordenou: porque escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimentos obterá do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. O 18, a terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. 19, com o suor do teu rosto, comerás do teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formado, porquanto és pó, e ao pó da terra retornarás. Então, é a terra que foi maldita, não é o trabalho não. O trabalho nunca foi, tá? Deixou de ser o paraíso para eles, para agora ter. Dor do parto para a mulher. Eu acredito que ela teria dores, tá? Ela teria. Porque ele diz assim, ó, no 16, multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, e em meio à agonia dará à luz filhos. Seguirá desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Então, quando ele diz multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez em meio à agonia, né? Então quer dizer que ela teria uma dorzinha, mas que seria um prazer sofrer. Agora não, agora ele vai multiplicar. Essa foi a consequência do pecado de Adão e Eva. E o quarto, morte. Do pecado original aí da morte da humanidade, não havia morte. O pecado original eu coloquei ali assim, ó, consequência, tá? A mais significativa. Como que eu vou explicar o pecado original para você? Não que fica até difícil falar para nós não incorrermos num erro teológico, né? Mas todos nascemos com uma séria tendência a pecarmos. Todos nós, e não resistimos. Nós somos imperfeitos. Essa é a verdade. Então vem a morte física, vem a morte espiritual. Então nós herdamos não o pecado. É claro que eu coloquei a herança do pecado, mas qual que é a herança do pecado? É a morte. De acordo com a doutrina, e a doutrina cristã, né, Adão e Eva deixou uma marca para a humanidade. Qual é isso? Nascemos com uma inclinação, achei a palavra, está aqui, para o pecado, uma natureza assim corrompida, não perfeita. Então, isso afeta todos quanto nascem, né? Já vem com essa inclinação da carne, que Paulo vai escrever ao Gálatas. Então, essas consequências do pecado de Adão e Eva são fundamentais, né, para a compreensão dessa teologia cristã, essa necessidade de redenção através de Cristo. Por isso, nós precisamos confessar e nos arrependermos. Terceiro, consequências do pecado de Davi. Esse aí foi o episódio mais notável, que foi o adultério. Ele adultera, ele comete um assassinato. Ele faz de tudo de mal. Aí Natan vem e conta aquela história linda, resgata o pastor de ovelha, que na realidade ele era um pastor mesmo, era rei pastor. E daí Natan, através da orientação divina, ele resgata Davi da onde ele se perdeu. Aí vem, desagradou a Deus, né? Quebrou os mandamentos vindo do Eterno. Ele vai fazer pior ainda, né? Ele vai sofrer o julgamento divino. Deus pronuncia um julgamento dizendo, olha, a espada nunca vai se afastar da sua família. O que você fez em oculto, eu vou fazer à luz do dia, todos vão ver. E o que acontece? Absalão vai lá e monta a tenda no pátio e entra com as concubinas de Davi. Perdeu o filho. Não só o que nasceu de Betseba, mas também Absalão. Perdeu 2 filhos por causa do seu pecado, por causa do pecado cometido. Nós perdemos muita coisa quando nós cometemos um pecado. Foi uma desonra pública. Ele tentou manter em segredo, mas acontece o que ele diz no Salmo 32,
É o que ele diz, ele não aguenta, ele tentou esconder. Ele armou tudo para esconder o pecado, mas ele não conseguia. Ele não ia conseguir por muito tempo. Se Deus não manda Natã, uma hora ou outra ele ia ter que falar, porque ele diz, olha, pois enquanto eu mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam, minha alma se agitava em angústia, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim e minhas forças iam indo embora. E depois foi desonra para ele. Absalão, Avsalom, pai Shalom, Avsalom, pai da paz. Ele faz isso com Davi, abre as tendas lá, monta as tendas e entra com as concubinas no pátio. Todo mundo viu. Mas houve arrependimento, houve restauração. Ele escreve no Salmo 51, ele diz, cria em mim, 51 e 11, vamos ver, será que é esse? Não, 51, acho que é não retire de mim o teu espírito. 51 e 10, ele diz, cria em mim um coração puro. Em hebraico ele usa o verbo barar, que barar só pode ser usado por Deus, que é de criar, do nada. Então ele falou, não tem esse coração puro, Senhor, mas o Senhor pode criar. Ele reconheceu, ele confessou o pecado, ele buscou a misericórdia, ele fez os 5 passos corretos, ele verbalizou. E ele diz, cria em mim porque eu não tenho, Senhor, esse coração puro, esse espírito reto, mas o Senhor, do nada, o Senhor pode criar esse coração em minha vida. E aí ele recebe. Então as consequências do pecado de Davi servem como um lembrete poderoso, muito importante para a nossa vida. Davi não é lembrado só por causa do seu erro, mas ele é lembrado por causa, no Salmo 51, por causa da sua oração, do seu arrependimento, em busca de restauração espiritual. Ele é lembrado que ele realmente confessou e deixou, ele abandonou. Depois disso nós não vemos ele mais cometer esse erro. Depois de idoso, fizeram ele casar com uma moça mais nova, mas para aquecer o corpo dele, e a Bíblia diz que ele nunca teve relações com essa moça, mesmo casado. Então, Davi, ele mostra que pode ser o erro que for, desde que não seja blasfema contra o Espírito Santo, Deus perdoa, Deus restaura, Deus traz de volta, mas tem que ser sincero. Tem que confessar mesmo de corpo e alma. Vamos para o nosso terceiro e último ponto. Confissão de pecado, um caminho de cura e restauração, que foi o que Davi fez. Então, compreender que a confissão de pecado é um caminho para cura e restauração. Confessando o pecado a Deus. Segundo o ensino bíblico, a confissão de pecado deve ser primeiramente dirigida a Deus, por intermédio do seu Filho, Jesus Cristo, pois só Ele pode perdoar os nossos pecados. Essa prática é essencial para a cura espiritual e restauração do relacionamento com Deus. Então nós precisamos primeiro confessar a Deus, como Davi fez. Ele reconhece diretamente a Deus. Ele admite, quer ver? Ele diz assim, reconheço que estrago sempre presente. O 4 ele diz, pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas, pois justa é a tua sentença e incontestável o julgar-me condenado. Então, a primeira coisa é confessarmos a Deus. Ele expressa um profundo arrependimento. Ele reconhece, e esse é um passo crucial. Nós temos que reconhecer, não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou evangelista, presbítero, diácono, cooperador, membro da igreja, homem, mulher, jovem, adolescentes que tenham consciência do pecado, nós precisamos, em uma última análise, expressar o nosso profundo arrependimento. Nós temos que entender que nós pecamos contra Deus e precisamos de perdão da parte dele. Mateus 9:2, vamos lá em Mateus capítulo 9, versículo 2, vocês conhecem a passagem também,
mas eu gosto de ler com vocês. Eu gosto da Bíblia, eu amo as questões todas elas, eu gosto de sempre ter a Bíblia à mão. Então o que acontece no 2? Jesus perdoa e cura. Ele diz, eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em uma maca. Observando-lhes a fé, disse-lhe Jesus ao paralítico, tem bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. E aí muita gente duvida, mas ele diz, no 6 ele diz, para saber que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, ele diz, então toma a tua cama, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Então Jesus demonstra que ele tem autoridade para perdoar e ainda mais para curar fisicamente. Então esse poder é central na teologia, nos ensinos cristãos, que ensina que o perdão do pecado é concedido através de Jesus Cristo. É Ele quem perdoa os nossos pecados, porque foi Ele quem morreu na cruz por causa das nossas iniquidades. E as nossas transgressões levou sobre si, e foi ferido e humilhado. É Ele quem perdoa os nossos pecados, é Jesus Cristo o único que pode perdoar. Então, há uma importância muito grande na confissão de pecados. Na confissão de pecados a Deus. Reconhecimento da soberania. Nós vamos reconhecer que Ele é soberano sobre toda a vida. A admissão de que só Deus, através de Jesus Cristo, só Ele tem o poder de purificar, quer dizer, de criar um coração puro. É só Ele, não existe outro. Esse é o primeiro reconhecimento da autoridade de Deus. Arrependimento verdadeiro. Não é apenas um reconhecimento verbal, não é só falar, eu vou repetir aqui, mas é afastar-se desse comportamento. É buscar uma vida de retidão, coração puro, espírito reto. Salmo 51, 10 e 11. 10, né? Salmo 51, 10 e 11. Coração puro, espírito reto. Terceiro, restauração do relacionamento com Deus. É importante confessar, porque nós vamos ter de volta, nós vamos poder ouvir Ele falar conosco. Eu vou poder eu falar para vocês, eu não sou muito de contar algumas coisas que acontecem com a gente, mas eu senti. Terça-feira eu acordei 3:30 da manhã, sem sono nenhum, nem perturbado nada. E quando eu fui na minha sala, a porta da sala estava somente encostada, estava destrancada. Aí eu vi que Deus foi lá e justamente a hora que eu tranquei, os cachorros começaram a latir na rua. Eu tranquei a porta. Quando eu fui orar, eu lembrei do meu pai. Eu orei por ele. Falei, Senhor, se está acontecendo algo com meu pai, com a minha mãe, e meu pai aquela noite não estava passando bem. Quando Deus perdoa, você consegue ouvir a voz dele falando com você. Isso não acontece só comigo, isso acontece com você, com vários irmãos. Quando Deus restaura, quando Deus cria em nós um coração puro e um espírito reto, nós conseguimos ouvir Deus falar conosco. Esse é o mais importante da nossa vida, é ouvir Deus falar conosco. Então, é uma confissão sincera e arrependimento. Primeiro passo para alcançar a cura. Tem que reconhecer, tem que se humilhar na presença de Deus. Segundo, aceitando o perdão de Deus. Deus é misericordioso, Ele perdoa. O inimigo vai estar aí na sua cabeça, dizendo, não, o que você fez não tem perdão. Se não for blasfêmia contra o Espírito Santo, e talvez você nem saiba o que é isso, e nem é bom ficar sabendo, saiba que esse pecado que você fez, Deus perdoa sim, mas tem que colocar aos pés dele, aos pés da cruz, e liberar esse perdão para você também, não é só para os outros, você precisa se perdoar. Aí você vai estar sendo alcançado pela misericórdia dele. Nós vamos ser transformados pela palavra de Deus. Se nós mergulharmos nas Escrituras, nos seus ensinamentos, a nossa pessoa é renovada, a nossa mente, o nosso coração, metanoia, mudança de ideia, de atitudes. Aí nós vamos viver uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. Aí nós vamos viver, buscar a santificação. Isso e o que mais? E a paz.
sem a qual buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então nós temos que buscar. E letra E, nós temos aí comunhão com a comunidade. Mas é preciso que a comunidade também, tá? Ela nos ajude nesse processo de cura, de restauração. Oração, comunhão, amor dos irmãos em Cristo são essenciais para ter essa restauração das nossas vidas. Para nós possamos de novo estarmos não só bem com Deus, mas com toda a igreja, porque fazemos parte do corpo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Essa é a verdade. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de você, meu irmão. Você precisa de mim, mas eu preciso de você também. Vamos para a nossa conclusão. Hoje um pouquinho mais longa. Eu coloquei uma parte da minha conclusão e uma parte da conclusão da revista, tá? O ocultar o pecado só leva a mais dor e sofrimento, tanto espiritual como emocional. A verdadeira cura e restauração vem através da confissão sincera, do arrependimento genuíno e da busca pelo perdão de Deus. É isso que vai acontecer conosco. Ao enfrentar honestamente o pecado e aceitar a graça divina, podemos experimentar a libertação, a paz e a restauração espiritual que só pode ser encontradas em Cristo. Já da revista ele vai dizer o seguinte: em nossa caminhada cristã estamos sujeitos ao pecado, encobri-lo e viver uma vida espiritual de aparência não é uma opção bíblica para o caminho da cura e da restauração. Logo, uma jornada de perdão só é possível com a confissão do pecado praticado e a resolução de abandoná-lo de uma vez por todas. Quem procede assim desfrutará das infindáveis misericórdias divinas. Você quer uma oportunidade de confessar o seu pecado? Feche seus olhos diante do computador, do celular que você está assistindo. Eu vou orar por você. E Deus vai colocar o Espírito Santo no seu coração e mais, Ele vai te dar a paz que o mundo não pode dar. Feche seus olhos, ore junto comigo. Querido e amado Deus, Pai eterno, Senhor, eu confesso com todas as palavras, Senhor, que nós somos pecadores. A sua própria palavra diz, aquele que diz que não tem pecado, peca. Mas eu também sei que o sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário, perdoa os meus pecados. Perdoa os pecados dessa pessoa que neste momento pôs a mão no coração e está confessando-se. Ela está sendo sincera. Ela está dizendo com todas as palavras: Senhor, eu errei nisso, nisso e nisso. Ela está confessando diante de Ti. Eu não a escuto, Senhor. Eu não escuto ela ou ele do outro lado confessando o pecado, mas o Senhor está escutando. O Senhor está vendo ele verbalizar e o Senhor conhece o coração. E o Senhor conhece o pedido de um coração puro e um espírito reto. Como o Senhor atendeu a Davi, meu Deus, como o Senhor atendeu o teu servo Davi, atende a nossa oração neste momento. Cria em nós, Senhor. Cria em nós um coração puro, Senhor, um espírito reto, para que nós possamos voltar a relacionarmos verdadeiramente com o Senhor, para que eu possa ouvir a Tua voz, para que eu possa, Senhor, compartilhar de uma íntima comunhão contigo, Deus. Senhor querido, eu te peço neste momento, perdoa ela, ele. Perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados. É a nossa oração. Pois fazemos confissão sincera. Estão sendo feitas confissões sinceras neste momento diante de Ti. E assim eu oro, abençoando-os em nome do Senhor Jesus. E quem concorda diz amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê graça e que Deus perdoe você. Sinta-se
perdoado em nome de Jesus. Shalom Vrahá, Lehitraot, até a próxima. Se assim o Eterno nos permitir, fiquem todos na paz do Senhor.